A Netflix nunca chegou tão forte ao Oscar como em 2019 com as 10 indicações de Roma. Agora, como é que foi essa trajetória quebrando uma série de barreiras e o que pode significar a vitória do serviço de streaming mais popular do mundo no prêmio mais importante do cinema? Esse é o tema do videocast de hoje. Para entender bem essa história, vamos começar trazendo a origem da Netflix. A empresa surgiu em 1997 como um serviço de entrega de DVD em casa. 10 anos depois, tornou-se streaming nos Estados Unidos e passou a se expandir. O grande pulo aconteceu em 2013, quando começou a fazer produções originais, sendo House of Cards a primeira delas, o que abriu portas para sucessos como Stranger Things, Narcos, The Crown e muitas outras. E essa força da Netflix é impressionante. Em 2013 eles tinham 44 milhões de assinantes. 5 anos depois fecharam 2018 com 139 milhões, ou seja, mais que o triplo. O investimento para compra, aquisição de programas e produção desses materiais também é altíssimo, são 15 bilhões de dólares em 2019, e a estimativa do mercado é que para daqui a 3 anos o valor chegue a 22 bilhões. Com tanto dinheiro assim, é claro que despertou a atenção de muita gente grande, como por exemplo a Sandra Bullock em Bird Box, Natalie Portman em Aniquilação, Will Smith em Bright, entre outros. Porém, nem tudo são flores. A Netflix ainda enfrenta muita resistência, seja dos estúdios, seja das redes de exibição. Isso porque os cinemas continuam sendo a grande fonte de receita da indústria. Somente em 2018, os cinemas mundiais faturaram 41,7 bilhões de dólares. E a tendência é que 2019 supere isso, com a chegada de Vingadores Ultimato, Toy Story 4, Star Wars 9, Coringa e vários outros grandes blockbusters. Essa briga costuma ser feita nos bastidores, porém quando tem os grandes eventos do cinema mundial, ela ganha os holofotes. Veneza, por exemplo, foi super legal com a Netflix ao dar o Leão de Ouro para Roma. Porém, Cannes está sempre em pé de guerra com o serviço de streaming, o Almodóvar que o diga. Já em Hollywood, essa briga fica em cima do Oscar. E a Netflix, antes de 2019, já tinha tentado emplacar vários filmes, porém não estava dando sorte com nenhum deles. O Idris Elba, por exemplo, foi ignorado por Beasts of No Nation, após ter vencido o SEG de melhor ator coadjuvante em 2016. No ano seguinte foi ainda pior, quando Manchester à beira-mar da Amazon, rival da Netflix, conseguiu ser indicado a melhor filme, direção e venceu o ator com o Casey Affleck. O interessante é que a Amazon se rendeu aos cinemas e exibiu primeiro o Manchester à beira-mar lá e depois no serviço de streaming, algo que a Netflix não faz de jeito nenhum. No ano passado, Mudbound conquistou o time das indicações, enquanto First They Killed My Father, Okja e a família Meyerowitz ficaram no meio do caminho. Para quebrar esse climão, a Netflix precisou de estratégia, paciência e, claro, muito dinheiro. O produtor todo poderoso da área de conteúdos da Netflix, o Ted Sarandos, por exemplo, promoveu em 2017 um jantar de arrecadação de fundos para o Museu da Academia de Hollywood. Ele chamou Leonardo DiCaprio, Jane Fonda, Laura Dern e o magnata do Egito, Haim Saban, o dono do estúdio dos Power Rangers. E aí, num ato de pura generosidade, o Haim Saban deu 50 milhões de dólares para a academia, um trocadinho para ele. A academia de Hollywood, porém, se fez de difícil, ela que não gosta muito de dinheiro, e não aceitou a entrada do Ted Sarandos no Board of Governance, que é uma espécie de conselho que guia os rumos da entidade. Mas é claro que isso não ia durar por muito tempo, afinal de contas, o dinheiro tem a capacidade de amolecer mentes e corações em Hollywood. E no final de 2018, a Netflix entrou para o MPAA, a Associação de Estúdios de Cinema dos Estados Unidos. Esse é um fato histórico porque é a primeira vez que uma empresa diretamente ligada à internet se associa ao lado de gigantes do cinema, como a Warner, Fox, Disney, Universal, Paramount, entre tantas outras. Quanto à academia, a Netflix fez uma tacada de mestre. Contratou a executiva Lisa Taback. Ela pode não ser tão conhecida quanto a Meryl Streep,
Tom Hanks, Jennifer Lawrence ou Leonardo DiCaprio. Mas se você quer ganhar um Oscar, pode chamá-lo. A Lisa Taback foi peça-chave das campanhas de 7 produções ganhadoras do Oscar de melhor filme, incluindo disputas acirradas, como as vitórias de Chicago, O Discurso do Rei e Moonlight. As indicações de Roma e A Balada de Buster Scruggs não são o ponto final dessa história. A Netflix pretende ser o primeiro serviço de streaming a vencer o Oscar de melhor filme. Essa conquista serviria para marcar território. O serviço de streaming está crescendo cada vez mais nos Estados Unidos, com a chegada da Amazon, da Apple e também da Disney. Por isso, um investimento milionário na campanha do filme do Alfonso Cuarón. Segundo a imprensa americana, é a mais cara dos últimos anos. Já foram investidos mais de 25 milhões de dólares. Nesse momento você deve estar se perguntando, mas Caio, e os grandes estúdios, eles vão deixar isso acontecer? A minha resposta é que sim, e a justificativa é financeira. Para isso, vamos pegar as bilheterias americanas dos últimos 5 filmes ganhadores do Oscar. 12 Anos de Escravidão arrecadou 56 milhões de dólares, Birdman 42, Spotlight 45, Moonlight 27 e A Forma da Água 63 milhões. Se a gente for comparar com as bilheterias de 2018, o filme do Guillermo del Toro ficaria na posição 46 dos filmes mais vistos, atrás, por exemplo, de A Primeira Noite de Crime, A Noite do Jogo e Do Jeito que Elas Querem. Isso mostra que o Oscar perdeu o apelo comercial, sendo a cerimônia do ano passado, a que teve a audiência mais baixa da história, o maior símbolo disso. O prêmio serve como prestígio, algo que a Netflix busca, mas não paga as contas. Por isso eu acho que os estúdios de Hollywood estão sendo mais permissivos, mais brandos com a Netflix. O foco deles são as salas de cinemas, encher as salas de cinema, vender muita pipoca, vender refrigerante, oferecer blockbusters cheios de efeitos visuais, com muito som. Algo que o streaming, que a Netflix, por exemplo, ainda não consegue reproduzir com o mesmo impacto nas casas das pessoas. Se fosse lançado nos cinemas, produções como Roma e Buster Scruggs iriam ficar restritos a pequenos públicos nas grandes cidades, saindo de cartaz rapidamente. O Martin Scorsese, por exemplo, já entendeu o recado após o fracasso de Silêncio em 2017. The Irishman, o retorno da parceria dele com Robert De Niro, chega à Netflix em outubro de 2018. Prepare-se para a invasão do streaming nas próximas temporadas de premiação. Esse foi mais um videocast do Cine7. Acho que foi a falta da barba que me fez falar tanto assim, mas o assunto é muito legal, é amplo, tem bastante coisa para dizer. Minha pesquisa toda, com vários artigos que eu peguei de vários cantos, está na descrição, além, é claro, de todos os links com críticas, artigos, listas da temporada de premiações que o Cine7 produziu, tanto aqui no canal no YouTube, quanto lá no site. Beleza? Sexta-feira eu tô de volta, segunda-feira tem a Pamela Eurídice falando sobre Game of Thrones aqui no canal do Cine7 no YouTube. Beleza? Até mais, tchau!